Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Letícia e hoje estarei trazendo algumas lições de Daniel na Babilônia. Então vamos lá. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, que aqui nós temos conteúdos gratuitos, estudos bíblicos, esboço de pregação e dicas para pregadores, para edificação da sua vida espiritual e para você que precisa de um auxílio nessa área. Aqui tem conteúdos para te ajudar. Então vamos lá. O texto base se encontra em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Então, para nós entendermos, nós vamos contextualizar esse momento. Daniel, ele foi levado de Jerusalém pelo rei da Babilônia. Deus permitiu que o rei da Babilônia entrasse em Jerusalém, em Judá, porque o seu povo tinha desobedecido a sua voz. E o rei Nabucodonosor, ele, ao invés de matar todos de Jerusalém, de Judá, em Jerusalém ele pega os homens mais sábios, mais nobres e levam para a Babilônia, para que eles estivessem disponíveis ao serviço do rei. E lá eles eram orientados a entrar no estilo de vida da Babilônia. Tanto que os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias são mudados quando eles vão para a Babilônia. Então eles tentam amaldiçoar Daniel e seus amigos a se tornar mesmo babilônios. Mas ao decorrer dessas lições nós iremos ver que Daniel ele decidiu não se contaminar. Ele permaneceu fiel ao Deus de Israel, mesmo estando na Babilônia. Ele permaneceu fiel ao Deus de Israel, mesmo em um lugar em que não havia mais o templo de Deus, em um lugar em que havia adoração a outros deuses, costumes diferentes dos seus, mas ele permaneceu fiel a Deus. Então a primeira lição que nós podemos ver é que é possível manter a essência de cristão nesse mundo. Daniel, ele mostra para nós, Daniel e seus amigos mostram para nós que quando nós decidimos não nos contaminar, o Senhor nos ajuda. No versículo 8, como nós lemos, a Bíblia nos diz que ele decidiu não se contaminar, né, com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Alguns historiadores vão dizer que o manjar do rei, as comidas do rei eram tudo oferecida aos deuses da Babilônia. Então, Daniel, ele decidiu não se contaminar, pois ele manteve a sua essência, mesmo saindo de Jerusalém. Ele manteve a essência de servo do Senhor em seu coração. Então, mesmo estando no mundo, nós precisamos lutar, nós precisamos decidir para nós mantermos a essência de Cristo em nosso coração. E para nós não nos contaminarmos, nós precisamos pensar nas coisas espirituais. Em Colossenses 1:3 vai dizer: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, quando nós pensamos nas coisas espirituais, quando nós pensamos no reino de Deus, quando nós pensamos que nós somos peregrinos nessa terra, que nós temos uma cidade, uma pátria junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos e focamos o nosso pensamento nas coisas espirituais, nós vamos decidir cada vez mais não nos contaminar com o mundo. Pois nós vivemos em uma época do relativismo, que é uma corrente que diz que nem toda a verdade é absoluta. E a Bíblia não é relativa. A Bíblia, tudo que está escrito nela é verdade. Então nós não podemos negociar os valores que aprendemos na palavra de Deus. Então nós não podemos negociar o que o Senhor nos ensina. Então nós precisamos tomar cuidado com esse pensamento, que esse pensamento não provém de Deus. E a maior prova é isso. Daniel, ele não se deixou levar pelo relativismo.
Ele já não estava em Jerusalém, já não tinha o templo de Deus, não tinha aqueles momentos em de oferecer os sacrifícios, mas ele tinha uma vida de oração, como quando nós vemos, quando ele vai para a cova de leões, porque ele orava ao Deus de Israel 3 vezes ao dia. Então nós aprendemos com Daniel que a única verdade que nós precisamos seguir é a palavra de Deus e os seus valores. Não negocie a verdade da palavra de Deus. A segunda lição é que é possível manter-se puro nesse mundo. Essa história vai nos ensinar que é possível, embora nós encontraremos dificuldades pelo caminho, é possível manter-se puro a Deus no meio desse mundo. E para isso nós precisamos ter convicção no que cremos. E é uma decisão pessoal. É uma decisão que ninguém pode tomar por você. A decisão tem que partir de nós. Eu decido não me contaminar com o mundo. Mas precisamos ter a convicção no Deus que nós cremos e os valores da sua palavra. Daniel e seus amigos, eles eram fiéis a Deus antes de estarem na Babilônia. E eles permaneceram assim. Então nós que somos fiéis a Deus, não podemos se deixar levar pelas coisas do mundo. Nós não podemos nos deixar levar por coisas que desagradam a Deus. Porque o inimigo, ele coloca coisas muito sutis para que nós negociamos os valores da palavra de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Em Hebreus 10, 39. Então Daniel, mesmo ele sendo levado para a Babilônia, ele não retrocedeu. Ele continuou e ele conservou a sua alma diante de Deus, porque ele não se retirou para a perdição. Ele poderia se acomodar à situação em que ele estava, porque ali ele estava com os nobres, no palácio do rei, mas ele decide sofrer o momento daquela renúncia, em não comer as iguarias do rei, mas ele pede os legumes para não se contaminar. Então, nós não somos daqueles que se retiram. Não retroceda, seja como Daniel, que perseverou até o fim. Seja como Daniel, que mesmo estando em Babilônia, não perdeu a sua essência de servo do Deus vivo. E a terceira lição é se nós permanecermos fiéis, estaremos juntos com o Senhor. Se nós permanecermos fiéis aqui na terra durante a nossa caminhada cristã, nós estaremos com o Senhor para sempre. A Bíblia nos diz que eles se destacaram entre os outros jovens. Entre os jovens que comeram as iguarias do rei, e eles comeram os legumes. Eles alcançaram graça diante de Deus, em que aquele homem permitiu que eles comessem os legumes. E assim a aparência deles eram melhores do que aqueles que comeram as iguarias do rei. Então, esses jovens se destacaram em tudo na Babilônia, mas eles não perderam a sua essência. Eles foram aprovados para permanecerem com o rei. Então, aqui eu entendo que quando nós nos preparamos para estarmos com o Senhor, quando nós nos santificamos, nós vamos ser aprovados pelo nosso grande Deus. Naquele grande dia, nós receberemos o galardão das mãos do Senhor. Então, precisamos estar em preparação. Daniel e seus amigos ficaram 3 anos se preparando para estarem junto com o rei. E eles foram aprovados, se destacaram. Então, nós precisamos continuar a nossa caminhada em santificação, para que nós possamos ser aprovados pelo nosso Deus. Então essa história nos mostra que o posicionamento desses homens de Deus nos mostram que por mais que existam muitos desafios para dificultar a nossa santificação, precisamos lutar para permanecermos firmes no Senhor. Então nós precisamos lutar, porque a Bíblia nos diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então cuidado com as coisas que parecem pequenas, cuidado com as coisas que as pessoas dizem que não tem nada a ver. Não se contamine, pois uma coisa pequena pode contaminar o seu coração e você pode perder a sua salvação.
Então permaneça fiel diante de Deus, porque o Senhor honra aqueles que são fiéis a Ele. E a nossa recompensa será estar sempre diante do Senhor para sempre. Vale a pena renunciar aquilo que não provém de Deus, para nós alcançarmos a nossa coroa de glória incorruptível. Permaneça firme, não perca a sua essência diante de Deus, porque vale a pena perseverar em seguir os caminhos do Senhor até o fim. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e receba os nossos vídeos dias de segunda, quartas e sextas. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.